Salve, este é o episódio de estreia do nosso Prefcast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Eu sou o Dárcio do Vale e aqui no Prefcast você vai conhecer melhor o que a cidade oferece por meio da administração municipal e também saber um pouco melhor como acessar alguns desses serviços. Neste episódio inicial, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito importante, que é a educação. E por isso, temos aqui como convidada a secretária da Educação do município de São José do Rio Preto, Fabiana Zanqueta de Azevedo. Olá, Fabiana. Seja bem-vinda aqui ao estúdio do Prefcast. Olá, um prazer estar aqui com todos vocês, fazendo o primeiro programa do Prefcast, Inauguração. né? Inaugurando aqui e falar de um tema tão importante que é a educação. Será um prazer. Fabiana, você está no estúdio do Prefcast, que também é o estúdio da Rádio Educativa FM. Aliás, a educação tem um espaço bem bacana aqui na Rádio Educativa, né? Um programa que já está entrando no seu terceiro ano, que é o Repertoriando. Vamos começar falando um pouquinho de rádio, falando um pouquinho do Repertoriando e desse trabalho que a educação tem feito, muito legal, que a criançada tem curtido. Fala um pouquinho pra gente. Bem, o projeto Repertoriando hoje é um projeto que tem uma potência muito grande dentro da Secretaria de Educação. Quando ele surgiu, né, foi em 2021, nós idealizamos ele justamente para que, com a parceria com a Secretaria da Comunicação, com a Rádio Educativa, para que chegasse o máximo possível na população, né? Que ele não fosse só um programa para a educação, mas que a gente pudesse, a partir de repertórios, de músicas, de textos de autores importantes e potentes, que todos pudessem ter acesso. Então, nós temos aí, estamos chegando no ano 3, estamos entrando no ano 3, e mais de 230 programas gravados com professores arte educadores da própria rede, comandado aí pelo Zé Borges, que é um professor, né, nosso, e tá um sucesso. Professor e ator do Repertoriando. Professor, ator, arte educador, produtor, né? O Zé é o cabeça, vamos dizer assim, do todo o projeto, junto com um time, né? Junto com ele ali, com outros profissionais de arte educadores. A gente está na segunda geração já, provavelmente vamos entrar na terceira geração de profissionais envolvidos, e a gente pretende sempre trazer mais gente para incluir. Ô, Fabiana, e o Repertoriando veio numa época que foi na época de pandemia, né? Então, serviu também como um instrumento de você levar a informação até os alunos que estavam em casa também, né? A proposta foi essa, né? Então, a gente dividia o programa por faixas etárias e, a partir daí, os arte educadores iam trabalhando temas específicos para o infantil, para o Fundamental 2, por séries. Então, nós trabalhamos muitos textos e esses textos viraram pílulas também, que hoje são também ouvidos durante a programação toda da rádio, além do programa que acontece todos os dias às 20 horas da noite. Às 20 horas, então, você que está ouvindo o Prefcast, às 20 horas tem a edição completa do Repertoriando e durante a programação tem as pílulas. Muito legal, você que acompanha a Rádio Educativa, tenho certeza que já ouviu. Bom, Fabiana, vamos começar falando então sobre educação, já que nós temos agora o início do ano letivo, né? Eu queria que você me contasse um pouco como é que tem sido para a educação, apresenta para a gente um pouco a rede municipal, como é que vai ser esse início do ano letivo. Bem, a rede inicia agora no dia 30, segunda-feira, né? Nós temos que cumprir aí de acordo com legislações, né, nacional, inclusive, a quantidade de dias letivos mínimos, horas mínimas. Então, as pessoas precisam entender que a educação tem esse papel, ela está dentro de um programa de desenvolvimento e conhecimento, né? Então, nós estamos iniciando agora no dia 30, temos as férias, né, o recesso em julho e voltamos novamente e finalizamos em dezembro. Então, para tudo isso acontecer, tem muita gente trabalhando, muita coisa acontecendo para que a gente comece as aulas na segunda-feira. São aproximadamente 40 mil alunos, quase 41 mil alunos na rede movimentando. São 3.800 crianças transportadas por transporte público escolar. Então, é uma movimentação muito grande, né? Fora a merenda, né? Que a gente serve aí uma merenda de alta qualidade, uma parceria com a Secretaria de Agricultura, né? Material pedagógico. Cardápios novos, né? Muita coisa inserida aí nesse cardápio. Muita coisa bacana acontecendo, né? A partir de uma pesquisa das crianças, pensando que a merenda é um processo pedagógico também, onde as crianças têm introdução de ler verduras, frutas, que muitas vezes elas não têm acesso em casa, né? Pensando que é oportunizar mesmo experiências de
sabores, cores, texturas, para que ela possa aí ter o seu desenvolvimento pleno, né, na questão da educação. Fabiana, falando em início de aula, né, uma coisa que exige muita atenção nesse retorno é a entrega dos uniformes escolares, dos materiais. Como é que isso foi preparado, né? O que os alunos vão receber? Tem uniforme para todo mundo? Como é que está essa questão do uniforme aí e dos materiais? Tem sim. Para vocês terem uma noção, o processo de compra desse material inicia ainda no primeiro semestre. Então, ainda no final desse semestre, a gente já começa a programar o ano que vem. É lógico que são processos licitatórios, nem sempre é tão ágil como a gente gostaria, né? Essa agilidade toda. Mas esse ano nós vamos, na segunda-feira, já entregar 2 camisetas para todos os alunos da rede pública, né? Em março, nós temos uma expectativa de entregar mais uma camiseta, mais um kit. E temos também os livros pedagógicos, que são os livros da parceria com o governo do estado, que também já estão disponíveis na escola e que todos os alunos receberão. Tudo isso está dentro do cronograma, tudo certinho, à disposição. Já os alunos vão começar as aulas com material, com uniforme, está tudo sob controle essa parte. Tá. As escolas já receberam, todas as escolas já receberam as 2 camisetas, né, para os alunos e também já recebeu o material didático, o livro didático. Os kits que nós entregamos todo ano, que é o caderno, o lápis, a gente vai entregar ao longo do mês agora, porque a gente está ainda ajustando a quantidade de turmas e tudo mais. A gente começou a receber os kits agora, mas até o final de março também as crianças vão receber caderno, lápis, caneta, material para poder desenvolver as atividades. Fabiana, a gente falou do Repertoriando, né, que veio em uma época de pandemia, né, que as crianças estavam em casa. Isso foi um problema que gerou muita confusão, muitas dificuldades, né, para os alunos. Então, a gente vem desse período difícil, saindo da pandemia, os alunos ficaram muito tempo em atividades remotas. Como é que é feita a recuperação desses conteúdos? Porque a gente sabe que por mais esforço que o professor tenha feito, por mais esforço que a rede tenha feito, existiu sim uma dificuldade, nem todos os alunos tinham internet à disposição, muitas vezes precisavam do auxílio dos pais e nem sempre isso era possível. Então, os alunos vêm com essa demanda de conteúdo atrasado. Como é que isso vai ser trabalhado? Como é recuperar esse aluno que ficou com essa defasagem de aprendizagem? Bem, acho importante a gente tratar sobre essa temática. Primeiro, muitas vezes as pessoas falam, não teve aula durante a pandemia. Não, teve aula sim, os professores trabalharam muito e eles tiveram uma necessidade de rapidamente ter que se adequar, se adaptar a uma situação. O que é essa situação? É como ofertar o melhor material para o aluno de acordo com as suas características. Porque a gente tem territórios, né? Cada território tem uma especificidade, tem uma situação. Então, alguns alunos, eles têm mais acesso à internet, outros alunos têm menos acesso à internet, outros, os pais têm mais disponibilidade, outros, os pais têm menos disponibilidade, alguns, os próprios pais têm dificuldade para apoiar, né? Mas nós tivemos muitas experiências bacanas, né? Como crianças em processo de alfabetização, que a referência da criança era a avó, por exemplo, ou o avô, e eles foram alfabetizados junto com a criança, ou seja, o método funcionou. Então, nós temos várias experiências aí de sucesso. É claro que o ideal é a criança aprender no tempo certo. E essa batalha, ela não é só de agora, não é só desse momento pandêmico. Ela já vem de um longo tempo da gente discutir os finais de ciclo. Então, primeiro ano, ele tem que estar fazendo a alfabetização. Terceiro ano, é final de ciclo, ele tem que estar concluindo a sua alfabetização. E o quinto ano também tem os objetivos pedagógicos que ele tem que alcançar. O ideal é que a criança desenvolva tudo isso no seu tempo, né? Então, nós temos aí a questão da pandemia e as escolas estão se esforçando muito para fazer essa recuperação de conteúdo. Mas é lógico que não é só o conteúdo pedagógico. É o emocional, é o social, é o de interação, é o do brincar. Então, tudo isso faz parte até do processo da merenda, né? Principalmente nos primeiros anos, Fabiana, a criança que não teve o contato físico com a escola, ficou no ensino remoto e depois, ao se inserir de novo no contexto do ambiente escolar, muitas delas não sabiam nem como se comportar, era tudo assim, muito novidade, né? Então, esse processo de reinserção da criança ao ambiente escolar também tem que ter um cuidado especial, né? Super, né? A gente teve uma readaptação, foi uma readaptação de professor, né, também, né, da própria escola e do aluno e família. Acho que teve um momento aí que teve que todo mundo entender as dificuldades para poder enfrentar e aí a gente sair vitorioso desse processo.
Então, o que acontece? Principalmente a educação infantil. Muitas vezes a educação infantil é entendida como um serviço social, ou seja, um lugar para eu deixar meu filho. E não é. A educação infantil tem um trabalho de desenvolvimento muito potente que vai influenciar lá na frente no desenvolvimento, no fundamental. E nós recebemos crianças, até na etapa, né, com 4, 5 anos, inclusive sem o desfraude. Nós recebemos crianças com alimentação só pastosa e às vezes só mamadeira. Então, isso foi um grande desafio para a educação, em fazer esse acolhimento e a interação social, né? Algumas crianças não tinham convivido nem com os grupos familiares. Então, imagina levar essa criança para uma sala de aula com outras 20 crianças, né? E fazer tudo isso acontecer. Então, o primeiro semestre foi um semestre de muito desafio. O segundo semestre a coisa já foi equacionando. Você tem uma ideia de quanto tempo isso ainda pode demorar para entrar no trilho? Olha, eu acredito muito na potência da educação, né? Eu acho que isso é, inclusive, muito, muito claro pelos processos que a gente tem aí da educação de jovens e adultos, né? Então, se a gente alfabetiza um adulto, como é que nós não vamos recuperar o conteúdo de uma criança? A gente tem que adaptar a linguagem. Então, é isso que a gente tem esse grande desafio. Hoje, a rede pública municipal trabalha com um processo pedagógico que é baseado no construtivismo, ou seja, você vai, a partir dos anos de escola, fazendo uma construção do seu saber e sempre olhando ela como indivíduo. Então, toda criança tem o seu plano de desenvolvimento individual e ela é olhada dentro da rede pública. Apesar dos 40 mil alunos, nós temos uma ficha individual para cada aluno. Quando é uma criança ainda público da educação especial, nós temos a ficha individual dele como aluno e dele como educação especial. Então, é o indivíduo sendo olhado no seu todo para a gente poder alcançar as habilidades dele. Já que você tocou nesse tema que é bastante importante, vamos falar sobre essa educação especial, né? Vamos conversar sobre esse desafio da educação, que é a inclusão. Quantos alunos que a gente tem dentro da educação especial e o que a rede oferece para esses alunos, né? A gente, quando fala de educação especial, a gente também tem que falar de inclusão, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem hoje uma política específica que trata sobre a educação especial e a pessoa com necessidades especiais. Então, o que acontece? Hoje, a educação especial ela tem um público muito específico, que são o público com transtornos, né? Nós temos aí o TEA, inclusive, nesse grupo. Nós temos as crianças aí, eu tenho crianças cegas, eu tenho crianças surdas, eu tenho baixa visão, eu tenho crianças com deficiência intelectual, nós temos crianças com vários tipos de cenário, nós não temos só um grupo que nós trabalhamos, né? E também temos as altas habilidades. Nós temos crianças que antigamente se falava na superdotação, né? Que eu acho que é uma fala que não é hoje utilizada, mas é para o público entender, mas são as altas habilidades. Então, crianças que têm habilidades de desenho, de escrita, de leitura, de matemática, que também a gente tem que acolher, porque senão essa criança não vai desenvolver o seu potencial máximo. Então, hoje nós temos aproximadamente 1.200 alunos dentro do grupo da educação especial. Fora isso, a educação também faz o atendimento a crianças com transtorno. Sempre o atendimento de educação é focado no pedagógico, no desenvolvimento pedagógico, não é o desenvolvimento terapêutico. Esse é um outro campo que a criança tem que ser assistida, onde nós temos os TDAHs, nós temos as crianças com dislexia, disgrafia, aquela criança que tem dificuldade com leitura, que ela embaralha as letras, as frases, que ela embaralha os números. Então, nós temos um grupo que é o Gato de Botas, que é um setor que também a gente faz esse acolhimento. E Rio Preto é pioneiro com TEA, né? Apesar de muitas vezes isso não aparecer, o SEMA, que é o centro hoje que faz o atendimento CE, ele tem mais de 30 anos. Então, nós temos, sim, profissionais habilitados, extremamente qualificados, estudando essa questão. São 4 centros, cada um trabalha uma área ou é mais ou menos misturado? Existem alunos com diversas dificuldades em cada um desses centros? Como é que é dividido isso? Bem, a gente tem hoje o grupo do autista, né, que é o SEMA, que atende especificamente hoje. O Gato de Botas, que não é um público específico da educação especial, mas é um público que trabalha com a questão do TDAH e esses transtornos de dislexia, disgrafia.
Nós temos o SEDET, que é onde a gente trabalha com altas habilidades, e temos hoje o CAEC, que está atendendo hoje um público jovem adulto, vamos chamar assim, ele não atende crianças, ele atende o público jovem adulto, que vai estar envolvendo, inclusive, outras políticas, né? A política da pessoa com deficiência, que envolve a Secretaria da Mulher, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes, onde você tem que manter aquele jovem adulto ativo para que ele não tenha os prejuízos do que ele aprendeu na escola. Então, hoje o CAEC tem essa função. Fabiana, a gente vai falar de dois problemas mais recentes ligados à educação municipal. O primeiro tem a ver com as vagas para aqueles projetos de contraturno escolar. No fim do ano passado, a gente lembra que esse tema gerou um certo barulho, um certo burburinho, algumas reclamações. O que aconteceu e como é que isso está hoje em dia? A gente tem uma resposta para dar para a população com relação a essa questão? Sim, a primeira resposta é que isso foi um ruído gerado que não foi real. Né? Foi uma situação aí oportunizada por algumas pessoas que queriam simplesmente gerar esse transtorno. O que aconteceu? Nós tivemos alguns termos em função da Lei 13.019, que é uma lei federal de parceria com as OSCs, que está completando aí seu 5º ano de execução, e nós tínhamos vários termos que a gente tinha que rever. Então, eu sou extremamente metódica, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi, eu tinha 33 termos, cada um com uma característica. Isso é ingerenciável. Então, primeira coisa, todos os termos vão seguir o mesmo padrão de referência. Então, nós temos um termo de referência hoje. Nós tratamos com contraturno dentro das parcerias, tratamos do contraturno da criança regular, tratamos do contraturno da criança da educação especial e também com creches. Então, esse contraturno, o que acontece? O dinheiro da educação, ele é um dinheiro que tem que ser aplicado de fato na educação. Então, eu não posso pegar um dinheiro da educação e aplicar num projeto social. Ele tem que ter dentro dessa proposta o desenvolvimento pedagógico. E o nosso público-alvo principal hoje, ele está entre 0 e 10, 11 anos de idade, que é até a 5ª série. Nós estamos fazendo a transição do Fundamental 2 para o Estado, agora das últimas escolas que falta fazer a transição. E nesse momento houve esse ruído. Então, esse ano a gente não tem o 6º ano, então nós vamos focar nos alunos que são público-alvo do município, ou seja, nós estamos focando de 1º a 5º ano. E aí ficou toda essa situação, mesmo porque os alunos do Fundamental 2, que é acima de 12 anos, eles têm outras fontes de recurso. O próprio Estado oferecendo hoje o ensino integral, né? E também os projetos da assistência social, que são os CCJs, são os programas para a juventude. Então, nós temos um público específico que é da pedagogia da educação e temos outros públicos. Então, foi isso que aconteceu e houve, então, todo esse ruído que hoje a gente equacionou. Os termos foram firmados e nós vamos atender aí em torno aí de 3.400 alunos, exatamente como a gente atendia antes. Isso está resolvido, então? Sempre. Ele, na verdade, nunca foi um problema. Ele estava num processo de discussão, de debate, que acabou extrapolando aí de forma inadequada. Fabiana, você citou os alunos do Ensino Fundamental 2. A gente sabe que houve uma transferência, né, do Ensino Fundamental 2 para o Estado. Como é que está a situação desses alunos? Bem, esse processo aí de municipalização que aconteceu lá atrás, onde o município assumiu os alunos que eram do Estado e o Estado veio e fez o recorte do Fundamental 2 ensino médio passar para ele, nessa transição toda, nós tivemos, então, 4 escolas que ficaram, vamos chamar assim, para trás, né? Que ficaram ainda no município. Então, aí é que começa todo o nosso processo. Então, eu tenho 3 escolas hoje que atendem a educação infantil, a educação fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e também atende até o 9º ano. E aí isso gera alguns conflitos também, até comportamentais. Então, nós temos essas 4 escolas que nós pactuamos, então, com o Estado, para não fazer essa transição de forma bruta, nós vamos fazer o 6º ano esse ano, essas crianças, quem está saindo do 5º, já vai ser direcionado automaticamente para um 6º ano do Estado. Esse público hoje, dentro do município, é um público muito pequeno, porque são dessas 4 escolas, ou seja, uma sala de 30 alunos, nós estamos falando de um universo aí de 100, nem 150 alunos nessa transição. O mais, todas as outras escolas que não têm o Fundamental 2 junto, eles já vão naturalmente para o Estado. Então, isso está acontecendo de forma muito tranquila, né? O Estado tem condição de acolher e nós temos ainda o Darcy Ribeiro, que atende exclusivamente, então, hoje os alunos do Fundamental 2.
Bom, o Preficast está recebendo hoje aqui a secretária de Educação, Fabiana Zanqueta. A gente está falando aí do início das aulas, né? E um tema que é bastante complicado. A gente pretende aqui no Preficast ser uma voz da população para saber também da administração pública as respostas que muitas vezes o munícipe gostaria de fazer para vocês. Então, a gente vai falar de vagas, né? É um tema sempre recorrente, essa demanda reprimida das creches. Como é que está a questão da vaga nas creches hoje, Fabiana? Bem, esse momento agora é um momento que a gente fala de ajuste da rede, né? Então, nós estamos agora, começamos a convocar as crianças que estão em lista de espera, né, para essa vaga, que é a lista de demanda, na verdade, por região. Então, nós estamos começando a soltar essas convocações agora, primeiro com as creches parceiras e depois nós vamos para as escolas municipais. Então, de agora até a semana que vem, nós vamos fazer uma série de convocações. A creche, ela é porta aberta. O que significa isso? Eu hoje começo, dia 30 de março, é a minha referência para a matrícula para bebês até 4 meses. A gente atende a partir de 4 meses, tá? Então, o bebê que está nascendo agora, em abril, ele vai gerar uma demanda para mim só lá em agosto. Então, essa demanda, ela é crescente. Então, é isso que acontece. No primeiro semestre, a gente tem uma demanda bastante equacionada. É lógico que região sempre é uma coisa mais complicada, né? Tem região que tem demanda maior, região que tem demanda menor. E a gente está fazendo alguns ajustes aí para poder oportunizar essas vagas aí de uma forma diferente para poder garantir o acesso a essas crianças. Mas dá para garantir que não vai ficar criança fora da creche? Da creche, a gente não tem como dar essa garantia, tá? Porque a gente tem o raio de abrangência, que é de 1 quilômetro, e o problema, a questão hoje é que os pais, eles indicam as creches que eles desejam. Então, nem sempre ele aceita uma outra alternativa, né? Porque às vezes pode ser perto do trabalho, pode ser perto de uma rede de apoio, que a gente tem hoje feito um trabalho muito forte de convencimento desses pais para as creches que têm disponibilidade. A nossa maior demanda hoje está na creche no integral e é onde a gente tem hoje o nosso maior número de vagas. Como que funciona a seleção? Por exemplo, a pessoa tem lá uma criança, uma creche próxima, a prioridade é para aquela criança que mora perto da creche, ou se isso não é viável, isso é redirecionado, por exemplo, a uma creche próxima ao trabalho dos pais. Como é que é feita essa dinâmica das vagas? Bem, hoje a gente está em fase de transição, né, nessa mudança. Então, hoje o pai é o responsável, ou aquele que cuida, né? A gente tem tantas composições familiares hoje, né? Então, aquele que cuida, que é responsável, que é o tutor daquela criança, vai até ao Poupar Tempo, ou Ganhar Tempo. Então, ele vai fazer sua inscrição, a Prefeitura da Região Norte, vai fazer sua inscrição para a vaga e ele indica as escolas. Nem sempre as escolas que ele está indicando é o que a gente tem vaga e nem sempre é aquela mais próxima da casa dele. Então, a partir de agora, nós vamos vamos fazer o seguinte critério. Nós vamos considerar alguns critérios de prioridade, que estão constando em lei. Então, uma mãe que é vítima de violência e tem medida protetiva, ela tem prioridade. Você tem a questão da criança, público-alvo da educação especial, ela tem prioridade. A criança que tem um irmão já matriculado, ela tem prioridade. Então, tem uma Famílias série de que fazem regras. parte do CAD único também têm essa prioridade? Depende da situação, porque o CAD único não quer dizer que uma vez que você está no CAD único, você está em situação de extrema vulnerabilidade, né? As questões de extrema vulnerabilidade geralmente são encaminhadas, inclusive, pelo Conselho Tutelar para a gente. Então, a gente vai atendendo a partir dessas demandas. É uma dinâmica. A gente tem decisões judiciais, inclusive, para fazer a matrícula por decisão judicial, por N situações, que passa desde do pai entrar porque quer a vaga até por medidas protetivas, né? A escola hoje é um local onde a gente mais protege a criança. É ali que a gente fica sabendo de muita coisa que está acontecendo e a gente pode acionar toda a rede de apoio, inclusive. A distribuição dessas vagas, Fabiana, ela é acompanhada pelo Ministério Público, né? Sim, nós temos uma lista, né, que ela está ali, ela é travada, então ela é dinâmica, isso que muitas vezes os pais não entendem. Então, por exemplo, você tem até atendendo lá 2 critérios. Se tem uma criança que entra na lista de espera hoje daquela determinada escola, ela está atendendo 5 critérios, se você estava em 2º lugar, você passa para 5º lugar. Isso muitas vezes os pais não entendem, né? Mas isso é acompanhado, ele é auditável, a gente não fura a fila. Tá bom. Secretária, para a gente fechar com um pouco de utilidade pública, quem tiver interesse em colocar seu filho, sua filha na rede municipal de ensino, como é que deve fazer? Qual que é o procedimento correto?
Bem, quando a gente está falando de infantil integral, ele vai procurar, então, o poupa-tempo e fazer a sua manifestação de interesse em uma vaga, né? A partir desses critérios. Então, ele vai preencher uma série de questões que a gente vai perguntar para ele, tem que apresentar comprovante de trabalho e tudo mais, né? Quando eu passo para o parcial, ele pode ir direto na escola de interesse, para aquele que está ingressando na rede, né? Então, a gente está falando aí de crianças de 0 a 3 anos, onde a matrícula não é obrigatória, depois de 4 a 5, que é obrigatório, e nem sempre ele frequentou a creche de 0 a 3, então ele pode procurar direto a escola. De 4 e 5, o ensino é obrigatório, pai, mãe, que está com filho aí com 4 e 5 anos e não fez a matrícula ainda, é importante procurar a escola mais próxima e fazer a sua matrícula para garantir o direito dessa criança. Isso, inclusive, uma vez que identificado que essa criança está fora de escola, é passível de comunicação ao conselho tutelar, é uma violação de direitos, tá? Então, esse é o grupo. Nós temos um outro grupo que, normalmente, uma vez que entrou no ensino obrigatório, 4, 5 anos, você já tem a inscrição automática para os anos subsequentes, de 1º, 5º ano até o 6º ano. Então, já fazendo as matrículas. Aí abre os prazos e aí os pais vão fazendo a manifestação se tem interesse. Então, dentro da rede é um fluxo contínuo, tá? Quando eu tenho uma família que vem de outro estado e tem interesse de vir para o município, ele tem que procurar a escola, já apresentando a declaração de mudança, algum documento que comprove que ele está residindo em Rio Preto, e a gente tem a obrigação também de encontrar uma vaga para ele nesse caso. Ele não tá vindo de um município do estado de São Paulo, por exemplo. Transferências do estado de São Paulo, ele já tem o cadastro, ele já pode procurar diretamente a escola também, pedir a transferência. De preferência, a escola que mais próxima da residência ou próximo do trabalho, onde ele deseja que a criança estude. E nós temos a situação agora, que são a migração de escola particular para escola pública, como a gente tem de escola pública para particular. A mesma coisa, procurar a escola mais próxima para fazer a manifestação de interesse em vaga. Fabiana, a gente está falando da demanda, né, da procura do público para vagas nas escolas. A gente sabe que o ano passado, a gente vem aí de um ano com bastante dificuldade com relação a obras nas escolas, né? Muitas escolas em obras. Como é que está essa situação hoje? Conta um pouquinho para a gente. Bem, nós investimos muito em reformas de escolas, né? Nós investimos, só para vocês terem uma noção, só o ano passado 1,5 milhão só em projetos, que demandou aí uma carteira de quase 147 milhões de projetos prontos hoje para a gente selecionar as obras prioritárias. Hoje, a educação está exatamente com 30 prédios com algum tipo de obra acontecendo, um investimento aí aproximadamente de 27 milhões. Nós estamos com 2 escolas em construção, uma escola infantil e uma escola no fundamental, que é uma parceria de um novo loteamento, e também está saindo agora mais 2 licitações para a contratação de construção de mais 2 escolas. Então, nós estamos em movimentação, isso é muito importante, e fazendo todos os reparos necessários, fora os 600 reparos em média que a gente tem, que são socorros nas escolas, que é uma torneira que quebra, uma válvula que dá problema. Então, assim, a Secretaria tem um departamento praticamente de obras e um departamento de manutenção que está o tempo todo trabalhando. Uma coisa que você falou que é importante, que muitas vezes a gente desconhece, o público desconhece também, quais são os critérios para a construção de novas escolas, né? A gente sabe que Rio Preto é uma cidade que cresce muito, né? Novos bairros surgem aí de tempos em tempos e existem sempre aquelas reivindicações de que o bairro tenha uma unidade escolar. Como é que funciona? Quais os critérios que são utilizados para a criação de uma unidade escolar num bairro? Bem, eu tenho um setor dentro da Secretaria, nós estamos no setor dentro da Secretaria de Educação, que é um setor de planejamento. Então, o tempo todo ele fica olhando a demanda, nós espacializamos as intenções de matrícula na escola, temos espacializado todas as escolas. A partir daí, a gente solta os raios. Então, a escola no fundamental, nós temos o raio de 2 quilômetros, infantil, raio de 1 quilômetro. E aí, conforme vão surgindo os bairros novos, a gente vai observando se aquele bairro está inserido dentro desse raio ou não. Uma vez que ele não está inserido, nós já olhamos para o entorno, identificamos áreas para fazer reserva e projeto para novas escolas. Quando a gente já tem um novo bairro para construir, para ser entregue ou para sendo planejado, a gente olha para a escola e vê se ela tem condição de ampliação. Então, a gente sempre trabalha com ampliação e com construção de novas escolas. Então, nós temos reuniões praticamente quinzenais tratando sobre essas estratégias, né? Tanto de ampliação de escola como de criação de novas escolas, porque é um processo, né? Uma escola nova, para ela
começar a funcionar, você tem a parte de projeto, que leva em torno aí de 1 ano, mais o processo licitatório, mais a construção de escola, que é em torno de 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, a gente tem que pensar com muita antecedência para garantir essas vagas para as crianças. Muito bem, este foi o episódio de estreia do nosso PrefCast. Nós conversamos com Fabiana Zanqueta, secretária de Educação. Fabiana, dá um recado para as pessoas, para os alunos, para os pais que vão começar agora esse ano letivo. Dá um recado para esse pessoal aí. Bem, os professores estão nesses 2 dias em planejamento. Então, meu primeiro recado vai para os professores que estão ali trabalhando arduamente esses 2 dias para preparar as escolas para receber os nossos alunos aí nessa segunda-feira, na volta às aulas. Então, tenho certeza, pais e alunos, que vocês estão sendo cuidados desde já, para que essa volta às aulas seja o mais tranquila e o mais cuidadosa e o mais amorosa possível. É uma fase de adaptação, essa semana é uma fase de adaptação, então a gente pede bastante paciência aos pais, principalmente os pais dos bebezinhos, que eles ficam um pouco, depois tem que buscar, tem que fazer os combinados com a escola para que seja tudo o mais tranquilo possível. Os pais que são pais aí responsáveis de crianças, público-alvo da educação especial, é uma fase de adaptação também dessas crianças. Então, nós estamos juntos. O que eu posso dizer para vocês, para todos os senhores, é que nós estamos cuidando de cada detalhe para que o seu filho seja o mais bem acolhido possível dentro da rede pública municipal, que é referência para a nossa região e referência também para outros estados, porque vivem a gente buscando, vem várias pessoas buscar aqui com a gente os nossos exemplos. Então, tenho certeza que os professores da rede pública municipal, os diretores, os coordenadores, toda a estrutura da Secretaria de Educação está fazendo todo o possível para que o seu filho tenha a melhor educação que pode ser ofertado a uma criança no seu processo de desenvolvimento. Legal, Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio de estreia do PrefCast. Espero vê-la aqui em outras oportunidades também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e gostaria de jogar um desafio aqui. Pensando em inclusão, que a gente faça a autodescrição, Darcio. Posso fazer a sua? Pode fazer a minha. Olha, o Darcio está aqui ao meu lado usando um fone. Ele está com uma camisa xadrez em azul. Ao fundo tem uma TV escrito, então, PrefCast São José do Rio Preto e uma parede cinza ao fundo. Eu também estou com um fone de ouvido, falando ao microfone, com uma camiseta, uma blusa alaranjada, meio rosada, com fundo cinza e estou aqui com um colar dourado aqui, com o cabelo preso em um rabinho aqui em cima, né? E com todo o amor para vocês. Muito bem, mais uma que eu aprendi, autodescrição. Tantos anos de comunicação eu ainda não aprendi a me descrever, é um início agora. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigada. Bom, e a gente fica por aqui com o primeiro episódio do nosso PrefCast. A cada 15 dias a gente vai ter aqui um novo episódio para você acompanhar pelas plataformas de conteúdo online da Prefeitura de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Até.